Muito bom dia, ouvintes da Rádio Montenegro FM. Estamos direto com o Diego Coitinho, do Cartório Eleitoral, para falar com a gente nesse dia das eleições. Chegou o grande dia e o pessoal tem que se preparar, né, Diego? Bom dia. Bom dia, hoje é o grande dia então, a festa da democracia. Já começamos a votação nos locais de votação aqui de Montenegro e região. Até o momento tudo transcorrendo dentro da normalidade. Algumas pequenas ocorrências de mesários que não foram votar, não foram trabalhar ainda ou atrasaram para o início. As urnas todas ok, não tivemos nenhuma troca até o momento. O que tivemos diferente em relação a urnas foi uma auditoria na seção 150 de Montenegro, na Escola Stagleder. É uma auditoria tradicional. O tribunal, toda eleição, faz um sorteio de mais de 30 urnas eletrônicas para passar por essa auditoria. Esse ano, Montenegro foi sorteado, foi feita essa auditoria na seção 150 aqui do Stagleder pela manhã, tudo transcorreu dentro da normalidade e a votação já está ocorrendo lá também. E o que é essa auditoria? É como se fosse uma espécie de verificação ali, é isso? Uma verificação se a urna que foi preparada está com o sistema que foi desenvolvido pelo TSE durante um ano e foi disponibilizado também para os partidos e demais interessados conferirem se aquele sistema estava ok. É verificado também se as assinaturas digitais do arquivo que está na urna estão ok. Isso é feito então na urna eletrônica mesmo, pelo cartório e pelos demais interessados que podem acompanhar, e foi tudo realizado com sucesso. Bom, e ainda estamos na primeira hora da votação, muita gente ainda não foi votar. Quais são as orientações para quem vai sair de casa e ir até as urnas? Então a primeira coisa importante é levar um documento de identificação com foto. Sem documento de identificação com foto, o eleitor não vota. Então pode ser identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, entre outros documentos. Também a versão digital dos documentos pode ser utilizada, a carteira de trabalho digital, porém não. A carteira de trabalho digital, ela não é documento com identificação, não é com reconhecida. Mas a pessoa pode levar o e-título, se tiver baixado até ontem, tiver a foto, ele consegue usar para votação. Também a carteira de trabalho, aliás, a carteira de motorista digital também pode ser utilizada para votação, entre outros documentos. E segundo ponto, é importante saber qual é o seu local de votação. Antes de comparecer no local, pesquisa na internet de forma bem simples, no site do TSE, onde vai votar. Isso facilita na hora da votação para chegar no local e saber já qual é a sua sala de votação. Falando em local de votação, quais são os locais que mais tem eleitores aqui em Montenegro, e também se existe a necessidade do pessoal se organizar aí o quanto antes possível para votar? Nós temos dois locais de votação que tem 10 sessões, que é no Polivalente e no Walter Bellion. Eles têm quase 4.000 eleitores cada local. Então o eleitor pode ir votar tranquilamente. O que nós pedimos, não deixe para o último horário do dia. Se deixar para as 17 horas, pode ocorrer algum imprevisto e ele não conseguir votar. Mas pode votar tranquilamente ao meio-dia, por exemplo, início da tarde, que vai conseguir exercer a sua cidadania. O que acontece com o eleitor após as 17 horas? 17 horas, quem chegou no local e está na fila vai votar. O mesário distribui uma senha para quem estiver na fila e eventualmente ocorra a fila. Se chegar depois das 17 horas, não vai ganhar a senha e não vai poder votar também. Então ele gerará uma multa para o eleitor por não ter votado. Maravilha. E código de biometria, quem ainda não tem, precisa se preocupar ou ainda não precisa? Quem não tem a biometria ainda poderá fazer a partir do dia 5 de novembro. Então tem que esperar um mês, quando retomarão os atendimentos no cartório eleitoral para atender eleitor, para atualizar título de eleitor, e poderá vir até o cartório fazer a partir do dia 5 de novembro. Como é que funciona o deslocamento das urnas aqui para o cartório eleitoral? Ontem de manhã, sábado, depois das 7 horas, iniciou o transporte das urnas. Foram 188 sessões eleitorais entregues ontem. Os mesários já testam a urna para ver se ela está funcionando normalmente e ocorreu ontem. Hoje, no final do dia, a partir das 17 horas, ocorre o movimento inverso. Essas urnas são recolhidas no local de votação e trazidas até o cartório. Porém, o pendrive, que é onde tem o resultado de votação, é trazido diretamente pelo mesário. Ao fim do dia da votação, ele tira o pendrive da urna e traz para o cartório para fazer a leitura e totalização dos votos. E como é que é a segurança desses votos nas urnas? Por exemplo, agora o pessoal está votando. Existe alguma forma, alguma conexão entre esses votos e aqui o cartório ou algum outro computador? Existe isso ou não existe? Como é que funciona? A urna eletrônica não possui nenhuma conectividade externa, ela não possui rede Wi-Fi, ela não possui nenhuma forma de conectar externamente. A única forma de conectar nela é com pendrives que o cartório utiliza. E essas aberturas de pendrive, elas são fechadas no dia que elas são preparadas, elas são lacradas, então ficam disponíveis para acesso.
Então não há esse contato entre urna eletrônica e cartório. O único contato que haverá será no fim do dia com o pendrive que será retirado dela e trazido até o cartório para leitura e totalização. Bom, e agora pela manhã, Diego, a gente já observa muitas pessoas indo aí para votação com carro adesivado, com bandeira, com broche do partido, enfim, com várias características, né? E também nas redes sociais, muitas vezes a gente observa algum comentário, alguma postagem. O que se configura nesse dia de eleições como um crime eleitoral? O que não pode ser realizado nesse dia de hoje? Então hoje o eleitor pode se manifestar de forma individual e silenciosa. Então o que ele não pode fazer? Não pode verbalizar o seu voto, ele não pode também entregar santinhos, por exemplo, mas ele pode, quando for votar, ir com a sua bandeira, com a camiseta adesivada, com broches, discos, adesivos, e vai poder fazer ali a sua manifestação silenciosa individual. Cuidar com o carro adesivado não pode ficar em frente ao local de votação por muito tempo. O eleitor pode votar com o carro adesivado, mas acabou a votação, ele deve tirar o carro. Se permanecer o carro caracterizando que ele está tentando fazer propaganda eleitoral, que é vedado no dia da eleição, a Brigada Militar é orientada a guinchar esse carro. Então o que pode ser feito hoje é isso. Quando ele for votar, ele pode ir com a sua bandeira, mas não pode verbalizar o seu voto. Tivemos algum relato de denúncia de crime eleitoral? Até o momento não. Nós tivemos, por enquanto, a Brigada nos relatou que haveriam wind banners em uma praça de Montenegro. Eles foram acionados para verificar e caso ocorra o uso de wind banners nesse dia, eles vão recolher e trazer aqui para o cartório eleitoral. E como é que o pessoal pode fazer para denunciar caso acredite que seja um crime eleitoral? Se tiver algum crime eleitoral com boca de urna, por exemplo, transporte irregular de eleitores, nos locais de votação maiores há uma pessoa, um brigadiano, um policial militar próximo ao local. A forma mais fácil é essa, o policial militar já vai agir no momento e vai, então, efetuar a prisão caso necessário. Ou também pode fazer o contato com o cartório eleitoral, que nós podemos acionar também a Brigada Militar para averiguar. Bom, e a gente também tem outras cidades, né, que acabam sendo alcançadas aqui pelo cartório. Como é que tem sido nessas cidades esses primeiros momentos aí de eleição? Como é que tem sido a chegada das urnas? Tem tido algum problema ou tem ocorrido com normalidade? Tudo normal, não tivemos nenhum relato, os eleitores estão votando normalmente. Nas demais cidades nós vendemos, que é Brochir, Maratá, Aparecida, São José do Sul, nada de incomum nesse início de dia. A partir das 5 horas começam a surgir os resultados. Como é que o pessoal, a comunidade em geral, pode estar acompanhando aí essa divulgação? Bom, os sites das grandes mídias normalmente fazem convênio com o TSE e importam os dados da divulgação de resultados. Também o eleitor pode baixar no celular o aplicativo Resultados e selecionar a cidade que ele quer acompanhar. Conforme os votos vão entrando, no site também, no aplicativo Resultados, ele consegue acompanhar como está a totalização dos votos. Depois das 5 da tarde é liberada a manifestação de candidatos eleitores ou como é que funciona? Depois do término da votação, sim, o eleitor já pode se manifestar e não está mais ocorrendo a votação. Então já ocorre também a festa dos eleitos, o que já é tradicional. Aliás, falando nisso, a gente tem uma dificuldade maior agora para identificar os vereadores eleitos, né? Existe uma nova normalidade agora na contagem, então realmente eu acho que vai ter que ficar só na expectativa dos sites mesmo, né? O vereador é sempre mais complexo porque tem que fazer um cálculo do quociente eleitoral, quociente partidário e também se ele atingiu o número mínimo de votos individualmente para ser eleito. Então realmente é necessário, principalmente em cidades maiores, que há maior fragmentação de partidos e federações para que seja feita essa contagem no fim do dia e verificar quem foi o eleito. Como é que funciona, Diego, também a colagem muitas vezes que tem no final, nas sessões ali para o pessoal conferir, né, quantos votos atingiu? Existe isso, essa conferência, depois de quantos votos recebeu o candidato tal, o candidato recebeu ali nas urnas? Existe uma colagem, uma folhinha que fica no final? Sim, tem um boletim de urna. Se conclui a votação, o mesário grava o pendrive que é caminhado para o cartório e são emitidos os boletins de urna que ficam lá na sessão eleitoral. Uma delas vai ficar na porta, justamente para quem quiser verificar quem é a votação que foi feita e para verificar no site do TSE se aquela votação é a mesma que está no site. Isso nas cidades menores, como Brochir, Maratá, Aparecida, São José do Sul, os partidos se organizam e já colocam uma pessoa na porta de cada local para, no fim do dia, eles fazem o contato por telefone e somam os votos. Eles sabem muito antes do cartório quem foi eleito, porque até vir um pendrive de lá para o cartório ler, demora mais de 1 hora.
ir lá na sessão eleitoral. Isso é feito em poucos minutos. E isso é permitido? É permitido, inclusive é incentivado, que é uma possibilidade que o eleitor tem de verificar que os votos estão contados corretamente. Também o mesário leva uma via para ele, para conferir no site se a votação está correta, e também pode ser entregue para os fiscais de partidos que estão presentes na votação outras vias para que eles façam a mesma conferência. Maravilha, então, Diego, muito obrigado por essas primeiras informações. As eleições 2024 está só começando e a gente da Montenegro FM deseja um bom trabalho para ti e todo o pessoal do cartório. Obrigado, igualmente, tenhamos uma boa eleição.